1 Coríntios 15, 51-55, que faz parte da carta de Paulo aos Coríntios, um dos textos mais significativos sobre o arrebatamento e a transformação do corpo no contexto cristão. Paulo diz: Eis aqui vos digo um mistério. A palavra mistério, no contexto bíblico, muitas vezes se refere a algo que estava oculto, mas agora é revelado. Paulo está prestes a compartilhar uma verdade profunda que até então não era completamente entendida pelos cristãos. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormiremos é uma expressão usada na Bíblia para se referir à morte, especialmente à morte de cristãos. Paulo está dizendo que nem todos morrerão antes da volta de Cristo, mas todos os crentes serão transformados, ou seja, receberão um novo corpo, glorificado e incorruptível. Aqui, Paulo está fazendo uma distinção entre a morte física, dormir, e a transformação que ocorre no momento do arrebatamento, quando os crentes vivos serão transformados sem precisar passar pela morte. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A transformação ocorrerá de forma instantânea, num abrir e fechar de olhos. A referência à última trombeta é uma alusão ao momento final da história, o fim dos tempos, quando Deus vai fazer a sua obra final de redenção. A trombeta é um símbolo muito utilizado nas Escrituras para indicar eventos significativos, como o juízo ou a vitória final de Deus. Isso também é mencionado em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, onde Paulo fala sobre o arrebatamento, a ressurreição dos mortos e a reunião com Cristo nos ares. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis, ou seja, corpos que não mais sofrem de doenças, envelhecimento ou morte. Além disso, aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo também serão transformados em corpos glorificados, livres de qualquer limitação humana. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. A transformação é necessária porque os corpos humanos, corrompidos pelo pecado e pela morte, precisam se revestir de incorruptibilidade e imortalidade. Isso implica uma mudança radical no estado físico do corpo, para que ele se torne como o corpo glorificado de Cristo. A ideia de incorruptibilidade aqui se refere à natureza eterna e perfeita que os cristãos receberão livres da decadência e morte. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Essa é uma citação do Isaías 25:8. E Oséias 13:14. A morte, que é vista como o maior inimigo da humanidade, será finalmente vencida, tragada na vitória. A ressurreição e transformação dos corpos dos crentes marcam a vitória definitiva sobre a morte e o pecado. O ato de tragada é uma metáfora para a destruição final do poder da morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Paulo cita novamente Oséias 13:14, onde a morte e o inferno são desafiados. O aguilhão da morte é a dor e o sofrimento que ela causa, enquanto o inferno aqui é interpretado como a derrota final do pecado e da morte. Ao ressuscitar os mortos e transformar os corpos dos vivos, Cristo garante a vitória total sobre esses inimigos espirituais, inaugurando uma nova era sem sofrimento e morte. A doutrina do arrebatamento e da transformação do corpo. O arrebatamento e a transformação do corpo são conceitos centrais na escatologia cristã, ou seja, no estudo dos últimos tempos. Essa doutrina é vista de diferentes maneiras nas várias tradições cristãs, mas o conceito comum
é que na volta de Cristo, aqueles que pertencem a Ele, tanto os mortos quanto os vivos, passarão por uma transformação radical. Arrebatamento. Refere-se ao momento em que os cristãos vivos serão arrebatados ou levados para encontrar Cristo nos ares, como descrito em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Esse evento ocorrerá de forma repentina e gloriosa, sem que ninguém saiba o momento exato. Transformação do corpo, como descrito em 1 Coríntios 15, tanto os mortos que ressuscitam quanto os vivos serão transformados, adquirindo corpos imortais e incorruptíveis. Essa transformação está ligada à obra de Cristo, que por sua ressurreição venceu a morte e nos dá a promessa da vida eterna. Vitória sobre a morte e o pecado. A transformação final do corpo simboliza a completa vitória sobre a morte, o pecado e o sofrimento. Quando a morte for derrotada de forma definitiva, o sofrimento humano também cessará, dando lugar à plena redenção e à vida eterna em Cristo. Esperança e conforto para os cristãos. Essa promessa é uma fonte de grande esperança. Mesmo diante das dificuldades, doenças e morte, a transformação e a ressurreição garantem que a morte não tem a palavra final. A vitória de Cristo traz consolo e encorajamento para aqueles que estão em Cristo, a imortalidade e transformação. O cristianismo ensina que a imortalidade não é uma característica natural da humanidade, mas uma dádiva divina recebida por meio da obra de Cristo. A transformação do corpo dos crentes é uma expressão dessa dádiva, escatologia e promessa de vida eterna. A doutrina da transformação do corpo está ligada ao conceito de escatologia, que se refere ao cumprimento do plano de Deus para a humanidade no fim dos tempos. A ressurreição e transformação do corpo humano são vistas como a culminação desse plano, onde Deus restaura a criação e traz uma nova realidade de perfeição. O trecho de 1 Coríntios 15, 51, 55 não apenas descreve a transformação futura do corpo, mas também declara a vitória final de Cristo sobre a morte. Para os cristãos, essa é uma promessa central de fé que traz consolo e esperança diante das adversidades da vida e da morte. A transformação do corpo e o arrebatamento representam a realização plena da salvação, onde o crente é finalmente liberto da corrupção e da mortalidade, recebendo um corpo glorificado, imortal e incorruptível igual ao de Cristo. Por isso ele é considerado as primícias dos que dormem. Ora, visto que foi o primeiro a ressuscitar, de forma definitiva, do mundo dos mortos. Quanto ao arrebatamento da igreja, o versículo de Apocalipse 3:10 diz: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Este versículo está contido na carta enviada à igreja em Filadélfia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor mencionadas no início do Apocalipse. Apocalipse 2:3. Vamos detalhar os elementos dessa passagem. A igreja de Filadélfia é elogiada por sua fidelidade e perseverança. Em Apocalipse 3:8, Jesus diz que eles têm pouca força, mas guardaram a palavra de Deus e não negaram o seu nome. Esse contexto sugere que a igreja em Filadélfia é uma comunidade fiel, que se mantém firme na verdade da palavra de Deus, apesar das dificuldades. A promessa de Jesus em Apocalipse 3:10 é de proteção. O guardar aqui é interpretado como a preservação da igreja de um evento iminente, a hora da tentação ou a grande tribulação que está por vir sobre o mundo inteiro. A palavra tentação pode ser entendida não apenas como uma provação pessoal, mas como uma grande tribulação global. O período de sofrimento descrito em detalhes no livro do Apocalipse.
A hora da tentação é um período de grande dificuldade e provação, que ocorrerá globalmente, conforme as Escrituras, a fim de provar ou testar os que habitam sobre a terra. Isso está relacionado aos juízos de Deus que ocorrerão durante a grande tribulação, que é descrita como um tempo de sofrimento sem precedentes, que se estende ao longo de 7 anos, conforme as visões apocalípticas de João. Apocalipse 6:18. Razão para a igreja não passar pela grande tribulação. Promessa em Apocalipse 3:10 de que a igreja será guardada da hora da tentação é uma das bases teológicas mais fortes para a crença de que a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação. Aqui estão alguns pontos que explicam essa posição. Proteção divina prometida. Jesus promete que, por causa da fidelidade da igreja de Filadélfia, ele a guardará da hora da tentação. A palavra "da" indica uma separação ou preservação fora de algo. Isso sugere que, em vez de experimentar a grande tribulação, a igreja será protegida de tal evento, possivelmente através do arrebatamento, que é visto como o momento em que os crentes serão levados para estar com Cristo, antes que a tribulação aconteça. A interpretação pré-tribulacional do arrebatamento sustenta que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação, os 7 anos de sofrimento descritos no livro de Apocalipse. Isso se baseia na ideia de que Deus preservará a igreja de experimentar o juízo que será derramado sobre o mundo ímpio durante a tribulação. Esse ponto é reforçado por 1 Tessalonicenses 5:9, onde Paulo afirma que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus durante a tribulação é entendida como uma forma de juízo e punição para o mundo incrédulo, e, portanto, os crentes são vistos como não destinados a passar por essa ira. 1 Tessalonicenses 4:16-18 descreve o arrebatamento, onde os crentes mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então os crentes vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esse evento é descrito como repentino e glorioso, levando os crentes para a presença de Cristo antes de se iniciar o período de tribulação mundial. A ideia de que a igreja será arrebatada antes da tribulação se baseia na compreensão de que este evento é distinto do retorno físico de Cristo, que ocorre no final da tribulação, conforme descrito em Apocalipse 19. O arrebatamento é visto como uma ação de livramento da igreja, preservando-a do sofrimento futuro. Em relação à hora da tentação, é importante destacar que o versículo fala sobre guardar da hora, e não apenas na hora. Isso sugere que a igreja será preservada de passar por esse período de provação global. A igreja é guardada antes da chegada dessa tribulação. Outros versículos que apoiam o arrebatamento pré-tribulacional, João 14:1-3. Jesus promete que voltará para levar os seus seguidores para o lugar que ele preparou. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa de receber os crentes para si implica um ato de resgate e união com Cristo antes de tempos difíceis. Para muitos estudiosos, isso é interpretado como o arrebatamento, onde a igreja será levada para estar com Cristo antes de o julgamento cair sobre o mundo. Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Este versículo é frequentemente usado para reforçar a ideia de que os crentes em Cristo serão livrados da ira vindoura, ou seja, da grande tribulação,
quando a ira de Deus será derramada sobre a terra. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os crentes em Cristo são libertos da condenação e do juízo. Isso é interpretado como uma garantia de que a igreja não passará pela grande tribulação, que é vista como um tempo de juízo sobre o pecado e o mal. Apocalipse 3:10 é um versículo crucial que apoia a visão de que a igreja será preservada da grande tribulação, sendo arrebatada antes de esse período de julgamento global começar. A proteção prometida a Filadélfia, uma igreja fiel, é vista como uma analogia para todas as igrejas fiéis, indicando que o arrebatamento ocorrerá para proteger a igreja da ira vindoura e do sofrimento global, descrito no Apocalipse. Assim, a interpretação pré-tribulacional sugere que, ao guardar a palavra da paciência e permanecer fiel, a igreja será protegida e retirada antes da manifestação da grande tribulação, conforme prometido nas Escrituras.